prazer recebê-lo no Colégio Santa Cruz. Muito contente com a sua presença aqui conosco. Muito contente de participar desse programa aqui. Obrigado, Fábio. Prazer também estar aqui. Bastante animado aí para a gente começar a conversa. Bom, vamos lá. Nós já somos 55. Boa noite. Há uma diversidade enorme. Diversidade pode ser pequena, mas aqui nós estamos num grupo muito bom de professores, educadores do administrativo, de todos os setores da escola, pais, estou imaginando alguns alunos, e essa noite literária é a quinta, Sandra? Sexta noite literária, nós já temos, depois vou pedir para a Sandra comentar os próximos convidados, mas essa tem um detalhe muito especial, para além do tema em si, daquilo que a gente tem buscado estudar, discutir, pensar, trabalhar e atuar, que são as questões de enfrentamento antirracismo. A gente teve esse livro sugerido pelo próprio Fernando, diretor da EJA, em uma conversa sobre o assunto, e os professores que participam de um grupo de trabalho e de estudos sobre essas questões se organizaram e fizeram na sexta-feira uma atividade muito bacana de leitura, leitura compartilhada, grupos, deixando o evento de hoje à noite ainda mais especial. Nós estamos muito felizes de receber aqui hoje o Gerson. Eu disse para ele que o Jefferson, acabei de ler o livro ontem à noite, encantada e tomada de curiosidade para ouvi-lo e para ouvir também parte da leitura do Jefferson numa fala do Fernando. Fiquei o tempo todo pensando que recorte, que lugar que ele ocuparia. O Jefferson Tenório é doutor em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul, professor e escritor, assina uma coluna no jornal Zero Hora de Porto Alegre, estreou na literatura com romance O Beijo na Parede, eleito livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores, teve textos adaptados para o teatro e contos traduzidos para o inglês e o espanhol. É autor também de Estela Sem Deus. O Fernando Frostengarten, biólogo, psicólogo, doutor em psicologia social pelo Instituto de Psicologia da USP, diretor dos nossos cursos noturnos do Colégio Santa Cruz, autor de 2 livros, Memórias de Vida, Memórias de Guerra, um estudo psicossocial sobre o desenraizamento, pela editora Perspectiva, da FAPESP, e Caminhando sobre Fronteiras, o papel da educação na vida de adultos migrantes, pela Sumos. Em seu doutorado e em outros trabalhos, tem estudado o papel social da escola para jovens e adultos, e é um amigo querido da equipe de direção da escola. Nós vamos... A Sandra vai explicar como funciona a nossa noite. A gente decidiu gravar o evento para podermos, de alguma forma, estender as fronteiras dessa noite. Se você não se sentir à vontade, a gente pede que você feche a sua câmera, mas a gente ama as câmeras abertas, vocês sabem disso, que é o indício que a gente tem de que a gente está aqui entre pessoas, atravessados por um suporte digital que parece tão estranho, e aí poder ver quem está aqui ajuda bastante na conversa, mas fiquem à vontade para essa decisão. Queria mais uma vez desejar uma noite muito boa e potente para todos, pedir que a Sandra explique como é que a gente organiza a noite, e vamos lá. Bom, boa noite a todas e a todos. Muito feliz de ver tanta gente aqui, tanta gente que eu não vejo há bastante tempo, e muito feliz de estar aqui com o Jefferson e com o Fernando para falar desse livro.
Nós organizamos a Noite Literárias normalmente com uma abertura de uma fala dos dois convidados, então a ideia é que a gente fique aí uma primeira parte ouvindo o Jefferson e o Fernando numa conversa sobre o livro, e na sequência a gente abre para os participantes. Então, o grupo hoje é um pouco maior do que normalmente a gente tem, mas a ideia é que as pessoas possam se sentir à vontade em abrir o microfone e fazer as perguntas. Caso a gente tenha muitas pessoas, eu acho que a gente pode fazer uma organização pelo chat das inscrições, e quem também quiser mandar uma pergunta por escrito, eu leio e passo para o Fernando e para o Jefferson. Mas a ideia é que a gente siga assim até por volta de 21, às 21. Então, começar logo para a gente aproveitar ao máximo. Vamos lá, Fernando? Obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigado, Débora, Fábio, pelo convite. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Jefferson. É um privilégio ter você aqui com a gente neste Colégio Santa Cruz que temos no momento. E como seu leitor, é uma grande honra, né, poder conversar com o autor de um livro que tanto tem me tocado desde a primeira leitura, pelo tratamento literário que ele dá a temáticas tão relevantes, né, nos dias de hoje e também muito caras à escola. O seu livro Avesso da Pele é daqueles livros que a gente não consegue guardar na estante depois que termina de ler, né? O livro segue vivo dentro da gente, nos emocionando, nos impactando e nos fazendo pensar. E essa tarefa de fazer uma primeira parte da conversa, trazendo algo da minha experiência como leitor, né, como foi sugerido, confesso aqui, já que não é exatamente simples, tanto pelas inúmeras possibilidades de leitura, né, às quais o livro se abre, mas também pelo fato de que eu preciso falar, mas o que eu quero mesmo é te escutar, né? E buscando um equilíbrio entre todas essas demandas e desejos, assim, eu pensei então trazer para essa primeira parte 4 considerações assim a respeito do livro, 4 temas que acho que sobre os quais o livro fala muito alto, para a gente poder então conversar e depois abrir para os colegas, tá? Acho que uma primeira coisa que eu gostaria de colocar, antes da gente entrar no livro propriamente dito, falar um pouquinho sobre o momento no qual o seu nome, como escritor, ganha projeção, e também o Avesso da Pele gera tanta repercussão e tem tão boa receptividade. Acho que a gente está vivendo um momento, né, em que o debate sobre o racismo ganha evidência, os movimentos antirracistas ganham visibilidade. E no mundo literário a gente tem assistido a um espaço crescente, né, ocupado por autoras e autores negros, romancistas e ensaístas que tocam na temática da negritude, do racismo, do antirracismo. Não só novos autores, mas como autores antigos também se projetam novamente. E essa vertente, Jefferson, se eu não estou equivocado, parece ter um veio próprio, vindo do sul do país. Ao menos a impressão que me dá quando a gente vê chegando simultaneamente ao Avesso da Pele os livros do Paulo Scott, do Luiz Maurício Azevedo, do Zé Faleiro, né, que também abordam a temática racial e dão visibilidade a grupos sociais muitas vezes apagados das páginas de romances e ensaios, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre esse momento, como você vê essa ascensão de escritoras e escritores negros e qual você pensa ser a participação da literatura no debate sobre as questões raciais, né, no Brasil atual. Boa noite. Boa noite, obrigado, Fernando, pela pergunta. Obrigado também a Débora, a Sandra e a todos que ajudaram a organizar. Agradeço pela gentileza do convite. E Sandra também teve todo o cuidado, né, para que a gente pudesse ter esse encontro, né, os e-mails que a gente trocou, assim. Então, te agradeço também pela organização e por me deixar tranquilo também enquanto
como é que seria o andamento assim da conversa, né? Então fico muito feliz quando tem esse cuidado mesmo, né, na hora do convite. Bom, também estou feliz porque estou entre educadores, né? Antes de ser escritor, eu sou um educador. Eu atuo em sala de aula desde 2001, né? E agora em 2021 faz 20 anos então que eu atuo em sala de aula, trabalhando com o ensino médio, com EJA, com ensino fundamental. Agora não mais trabalho com ensino fundamental, mas também trabalhei já com ensino fundamental. Então fico feliz de estar entre educadores também, né? Bom, sobre esse momento que a literatura vive, né, no Brasil, não só no Brasil, mas também no mundo, né, a gente tem visto cada vez mais, né, as pessoas falarem de autores negros. O que está acontecendo no Brasil, pelo menos é o que eu percebo, são vários fatores aí que envolvem essa visibilidade da literatura produzida por autores negros. A primeira questão que eu vejo é uma espécie de esgotamento de determinados assuntos que a literatura já vinha demonstrando, né? Ou seja, os produtores de literatura que geralmente tinham o mesmo perfil, né? Ou seja, pessoas, Rio, São Paulo, homens brancos, de classe média, e que contavam, né, uma narrativa, não digo parecidas nas temáticas, mas que se pareciam justamente pela exclusão de pessoas negras, por pessoas trans, né, por indígenas, e acredito que houve um esgotamento dessas pessoas por parte dos leitores, né, justamente porque queriam outras narrativas. E aí, então, começa a surgir, a partir de 2010, 2011, alguns autores, como a Conceição Evaristo, Paulo Scott, Cidinha da Silva, né, que são autores negros e que vão começar, então, a produzir uma literatura que até então não se tinha visibilidade. E aí nós chegamos nesse icônico ano de 2020, né? Esse ano surreal que a gente teve, com pandemia, e justamente na pandemia é que eclodiu a questão racial, né? E aí, então, o meu livro, O Avesso da Pele, ele entra justamente nessa esteira, né? Porque ele acaba abordando, de certo modo, as questões raciais, e isso vai acabar, então, produzindo esses ecos que o Fernando está falando, né? Ou seja, esses outros escritores aqui do Sul. E Fernando, é muito sintomático que os escritores venham do Sul, escritores negros que estejam aparecendo sejam do Sul, porque a gente tem aqui registros de racismo muito acentuado, né? A gente tem aí várias narrativas de pessoas negras que dizem que aqui em Porto Alegre é um lugar bastante racializado e um lugar difícil para que pessoas negras possam viver. Então, me parece que é bastante sintomático que os autores negros, né, acabem surgindo do sul do país e que agora começam a ter visibilidade, né? Então, não sei, Fernando, acho que por uma primeira conversa, acho que é por aí, né? Muito bem. E acho que o próprio Pedro, narrador do Avesso da Pele, menciona diversas vezes, né, o impacto do racismo né, especificamente em Porto Alegre, né, Jefferson? Uhum. E entrando Sim, mesmo... Fala, por favor. Não, só ia dizer que às vezes as pessoas me perguntam aqui, eu moro num bairro aqui em Porto Alegre, ele é o bairro Bonfim, né? Ele é um bairro tradicionalmente de judeus, né? Então, aqui quem morou aqui nesse bairro aqui foi o Moacir Scliar também. O Moacir Scliar morava na rua antes da minha aqui, antes de chegar na avenida principal, né? E é um bairro assim que eu gosto muito, eu sempre gostei de viver por aqui, né? Mas antes de morar aqui, eu trabalhava aqui, né? Eu trabalhava numa pizzaria, eu era pizzaiolo, e aos 20 anos de idade, e eu passava por esse bairro aqui e dizia, nossa, que bairro legal esse, né? Como eu queria morar aqui e tal. E muitos escritores acabaram saindo daqui. Mas o que eu quero dizer é que é um bairro bastante branco,
né? Ou seja, dificilmente você vai encontrar pessoas negras caminhando por aqui. Então, quando meu personagem Pedro diz que Porto Alegre é a cidade mais racista do país, não sou eu que estou dizendo, é o Pedro, né? E aí, então, perguntem para ele, né, se tiverem algum tipo de questionamento. Mas quando o Pedro diz, é justamente esse estranhamento, ou seja, os negros como estrangeiros na própria cidade, né? Justamente porque os bairros que não são de periferia, onde há concentração de pessoas negras, né? Os bairros mais nobres, então, há essa ausência e é um pouco perigoso também para que pessoas negras caminhem, né, nesses bairros mais nobres, né? A gente está vendo já no chat alguns comentários, né? E certamente voltaremos a essa temática do racismo, que é uma, né? Que está tão presente no seu livro. Eu colocaria também as relações afetivas e familiares, a situação do sistema educacional, das escolas públicas, né? São temas que se entrelaçam. E no seu livro, Jefferson, acho que algo muito marcante é que essas temáticas elas nos são trazidas por meio da memória do narrador. Como leitores, a gente experimenta, de alguma forma, assim, morar na perspectiva do filho sobre o passado dos pais, como se a gente experimentasse viver no mundo dos pensamentos e dos afetos do Pedro, né? E fosse a partir daí, desses olhos, que nós tivéssemos acesso especialmente à subjetividade do pai, né, do Henrique, que acaba de ser morto. É como se em alguma medida nós já não pudéssemos diferenciar o que é o avesso da pele do filho, o avesso da pele do pai, talvez você possa dizer para a gente o avesso da pele do escritor, né? E é lindo como esse processo de reconstrução do passado vai se dando, e do ponto de vista literário, né? Acho que isso aparece por uma narrativa que não é cronológica, não é linear, né? A gente vai e volta no tempo, e também pelas mudanças de focos narrativos, ora na primeira pessoa, quando o Pedro fala de si, ora numa segunda pessoa, quando ele então conversa com o pai, chamando de você, e na terceira pessoa, quando fala sobre a mãe, isso vai criando uma espécie de uma polifonia intimista, né? Reunindo vozes de diferentes pessoas e diferentes grupos sociais. E para narrar a história do pai, o Pedro vai preenchendo lacunas, né? Dando um sentido, não sei, inteligível, né? Do passado para si mesmo, também para o leitor. Ele se coloca como testemunha ocular, não é, Jefferson, de situações nas quais ele evidentemente não esteve, não poderia ter estado, inclusive no avesso da pele do pai. E essa obra de reconstrução, assim, também, né, se mistura com a elaboração do luto, da comunicação com a ancestralidade, da construção da própria identidade do narrador. É o que a minha célebre professora Ecleia Bose chamava de trabalho da memória, e para mim aí reside um pouco da pungência do livro. E num artigo recente no Zero Hora, justamente chamado Esquecer é uma Luta, você cria uma nova valoração para o esquecimento, dizendo que o esquecimento não é uma indiferença em relação ao que se passou, mas a possibilidade de uma nova relação com o passado. Você diz, a lembrança é a conta que pagamos para dar sentido à vida, né? E eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse jogo, né, de memória e esquecimento, que é parte da construção da identidade do narrador. Com vontade de ficar te ouvindo, Fernando, porque você fez aí concatenou aí várias ideias muito boas. E eu gosto muito também de falar sobre a questão da lembrança, da memória, do esquecimento. Eu acho que nós somos feitos, né, de lembranças e esquecimentos, e eu sempre digo que lembrar dói mais que esquecer, né? O esquecimento, quando viu, né, a gente só lembra que alguma coisa nos doeu quando a gente lembra, né? E isso também tem a ver com esse fenômeno, né, que a gente vai chamar de pós-memória, né, que é esse fenômeno dessa memória ressentida, né, ou seja, ressentida no sentido de sentir essa memória através de um outro, né, através de uma outra geração.
E no caso é o Pedro, né, o meu personagem, que acaba então tendo essa memória através do pai. E a gente sabe que memória também é invenção, né? E por isso que o Pedro começa justamente a preencher essas lacunas da vida do pai, que ele não teria acesso nunca, né? Então ele não teria acesso ao interior do pai, à vida íntima desse pai, e ele vai então tentar preencher, né, essas lacunas, contando essas histórias. E o interessante é que quando a gente fala em memória, a gente também tem que pensar o quanto, por isso que eu escrevi a crônica, né? Ou seja, esquecer a luta para esquecer, ela é bastante pungente para a gente, né? Justamente porque nós precisamos da memória para dar sentido à vida. A gente precisa das lembranças, né, para que a gente possa, por mais que ela nos doa, a gente precisa lidar com ela. E o que o Pedro está fazendo é justamente preenchendo a subjetividade perdida do pai em função, né, de uma violência policial ou seja, ele não quer que o pai seja mais um número. Ele não quer que o pai seja mais uma estatística. Ele está conferindo humanidade a esse pai, né? E a gente confere humanidade através da memória, né? Se a gente começa a pensar, por exemplo, isso é muito louco, né? Quando a gente pensa assim, talvez vocês lembrem quem são os bisavós de vocês, né? Eu lembro assim, eu sei quem são os meus bisavós, mas eu não sei quem são os bisavós dos meus bisavós. Talvez vocês saibam, se fizerem pesquisa de árvore genealógica, mas você sabe quem foram os bisavós dos bisavós dos bisavós dos seus bisavós, né? E que se não fossem essas pessoas, nós não estaríamos aqui. E essas pessoas caminharam pelo mundo, fizeram coisas, tiveram uma existência, e hoje elas não são nem memória. Ou seja, nós sabemos mais de Homero, que viveu 900 anos antes de Cristo, do que os nossos tataravós. Isso mostra a força da literatura? Mostra, mas também mostra o quanto a nossa vida é frágil e o quanto a nossa existência ela pode simplesmente deixar de existir, né? Ou seja, o quanto é importante que a gente consiga preservar, né, a memória dos que se foram, né? E isso tem a ver também com uma cultura africana, no sentido de trazer a presença dos mortos na convivência com os vivos. Os vivos participam, os mortos participam da vida dos vivos. Eles interferem na vida dos vivos. E é uma espécie de homenagem mesmo. E no Ocidente a gente tem toda essa coisa de não querer saber da morte, né? De o não querer ir no cemitério, quando alguém morre, tentar ser o mais asséptico possível, né? Não chegar perto. Então, também tem essa relação que o Pedro vai estabelecendo. O que ele faz? Como ele não teve uma convivência assim muito próxima desse pai, né, a convivência que eles tinham era uma convivência mais mental do que afetiva, né, mais intelectual, digamos assim, ele tenta estabelecer uma nova relação com esse pai morto. Porque eu acredito que a gente pode conhecer uma pessoa pela primeira vez várias vezes. Várias vezes a gente pode conhecer uma mesma pessoa pela primeira vez. E é isso que o Pedro está fazendo. Ele está tentando conhecer o pai pela primeira vez de novo. E eu acredito que a literatura consegue fazer isso, porque ela nos abre para o espanto, para o assombro, nos abre para aquilo que a gente não percebe. Ou seja, a narrativa do Pedro desnaturaliza a morte do pai, né? A morte de como ela foi, né? Eu coloquei agora como projeto da minha vida, Fernando, tentar ler os 7 volumes do Em Busca do Tempo Perdido, né, do Proust. Eu consegui vencer o primeiro, né, não está aqui, está lá no escritório, mas eu consegui vencer o primeiro, que é o Caminho de Chuan, e assim, eu fiquei completamente extasiado, né, e eu pensei, por que eu não li esse livro antes? E eu mesmo respondi, eu não li porque eu não estava preparado para ele.
né? E acho que agora eu me senti mais preparado, porque ele fala justamente dessa memória, ou seja, que tempo é esse perdido que o narrador tanto fala? É justamente esse tempo que não é linear, é esse tempo que ele é fragmentado, que ele é caótico, é quando a gente escuta uma música e lembra de alguma coisa, é quando a gente come alguma coisa e vem aquela memória involuntária, né? E a gente, então, dá sentido àquela memória, né? E a literatura nada mais é do que essa memória fragmentada, caótica, e que, de certa forma, tenta dar um sentido para a nossa vida, né? Então, o Avesso da Pele, ele está imbuído justamente dessas memórias e dessas lembranças e do modo como o Pedro vai recuperando, né, a vida do pai. Bom, e além da literatura falar sobre o outro, ela fala pra gente sobre a gente mesmo, né, Jefferson? E eu, quando, nesse sentido, assim, quando eu terminei a leitura do livro, fechei assim a última página e falei para minha esposa, você tem que ler esse livro. Falei quando consegui falar alguma coisa, né? Você precisa ler esse livro. Hoje a gente tem quase esse automatismo de dizer não vai dar spoiler, né? Eu falei para ela, não, esse livro não tem spoiler. A gente a gente já começa sabendo, né, o que vai acontecer, tá na contracapa. E depois eu fui pensando naquilo que eu tinha dito, né? Porque a gente sabe desde o começo, né, o que vai acontecer com o Henrique. A gente sabe que a nossa leitura nos conduz por uma trajetória que vai culminar na morte de mais um corpo negro, né? Mas tem uma aura de suspense no texto e que não diz respeito ao desfecho, eu acho, né, Jefferson? Para mim ficou assim algo de indecifrável que não está no desfecho do livro. O que é indecifrável é a capacidade de se manter vivo, né? De lançar mão de estratégias de sobrevivência diante da violência do racismo que penetra ali a vida familiar, o trabalho, a cidade, atravessa a pele, né? E durante a leitura eu fui colecionando assim uma série de expressões que o Pedro usa para caracterizar a vida do pai, né? Como um conjunto de perdas, de obstáculos, de acasos, superação, forma de evitar a dor, medo do desconforto, equilibrismo em meio à pobreza, tumulto vital feito de dor, fobias e receio, decepções afetivas, faltas, muitos fins, não pertencimento, um abismo, seguidas tentativas de fuzilamento. E aí chega um momento que o Pedro nos diz: segue-se não por bravura ou altivez, mas porque simplesmente não há o que fazer. E tem até mesmo uma espécie, a gente estava falando antes, né, assim, uma trilha sonora do livro, né, toda composta por compositores e intérpretes negros que reforçam essa atmosfera, né? No dizer do Luiz Melodia, né, o Henrique talvez seja o morto mais vivo de vida privada, né, até que no dia seguinte, o seguinte falhou, né? E eu acho que, ao menos em parte, sabe, Jefferson, eu queria te dizer que assim, o espanto que o livro me causa vem justamente do fato de que a minha leitura do Avesso da Pele se dá a partir do lugar de um homem branco, né? E a experiência de alteridade que eu vivo na leitura do seu livro é daquelas coisas na vida que nos dá a chance, mais uma vez, a um homem branco de se racializar também, né? O seu texto desnaturaliza a branquitude que está na minha pele, no avesso da minha pele também, né? E eu gostaria de saber, um pouco nesse sentido, Jefferson, se assim, nessa princípio de caminhada do seu livro aí pelo mundo, se tem te chamado a atenção de alguma forma, como o livro tem sido recebido, lido, ecoado em diferentes coletivos, né? Inclusive do ponto de vista racial, né? Como você tem sentido esses muitos sentidos que ele pode assumir. Bom, Fernando, de fato eu tenho circulado virtualmente, né, em vários grupos, né, eu tenho conversado com muita gente,
e muita gente é diferente mesmo, né? Tanto de classe, raça, gênero, e eu parto do princípio que todo mundo sofre, né? Ou seja, todo mundo tem as suas dores, né? Não há nenhum ser humano que não sofra, que não tenha as suas dificuldades na vida, né? No Avesso da Pele tem uma cena, dando spoiler, né? Mas nem tanto, mas tem uma cena em que o Henrique e a Marta vão fazer terapia de casal, né? Com dois psicanalistas, né, brancos, e eles são negros, e ali ele vai, então, fazer uma série de comentários e reflexões sobre essa conjectura, né? Ou seja, essa atmosfera ali que se cria dentro daquele consultório, com dois analistas brancos, né, analisando duas pessoas negras, e a crítica que ele faz justamente pelo branqueamento da própria psicanálise, né? Ou seja, o problema não é a psicanálise nem Freud, né? O problema é o que se faz com a psicanálise e com o Freud quando se trata da temática racial. E eu tenho falado também com grupos de psicanalistas, né? Eu já falei pelo menos em 4 ou 5 atividades, né, com psicanalistas, e eu não sou psicanalista, né? Eu sou professor de literatura, trabalho com teoria literária, e uma das perguntas que mais surge é a seguinte, Fernando, então quer dizer que eu não posso mais tratar pessoas negras no meu consultório, né? Ou pessoas negras têm que procurar analistas negros para poder se tratar. E eu sempre digo que é uma leitura superficial da questão, né? É uma leitura superficial porque ela é muito mais complexa do que isso. Porque se a gente for levar isso ao pé da letra, então eu não vou procurar mais uma analista mulher, né? Uma mulher não vai procurar um analista homem, né? E assim vai, né? Então, eu acredito que nós precisamos, na verdade, nos preparar melhor para aquelas pessoas que eu estou atendendo, por exemplo, né? Ou seja, se eu sou um analista branco e eu tenho, né, pessoas negras no meu consultório, eu preciso, então, ler Frantz Fanon, por exemplo, ler a Djamila Ribeiro, né? Eu vou ler a Toni Morrison, eu vou ler esses autores que, de alguma forma, aprofundam a questão, né, e não deixam na superfície. Então, o que eu tenho percebido é que esses grupos têm feito leituras diversas do Avesso da Pele, e bem isso que você falou, Fernando, há uma consciência dessa racialização branca, né, que é importante, ou seja, que as pessoas brancas também se racializem, ou seja, que elas se identifiquem como pessoas brancas, porque a gente vive, infelizmente, numa sociedade racializada. E eu digo infelizmente porque nós precisamos caminhar para que não haja mais essa racialização de ninguém, né? O caminho é esse, né? É a gente chegar na pretensa humanidade, né, das pessoas, né? E o Avesso da Pele trata justamente disso, né? Ou seja, não importa a pele, importa é o avesso dela, importa é o que há no interior desse personagem. No entanto, não se chega ao universal, ao humano, sem antes tratar do particular. Porque é no particular que acontecem os preconceitos, o racismo, as violências. Então, enquanto houver essas particularidades racistas, raciais, a gente tem que tratar, falar sobre isso, debater, até que a gente chegue num ponto em que não será mais necessário, né, que a gente tenha que abordar essas questões racializando as pessoas. Muito bem. Ô Jefferson, e da minha parte, uma última que antes da gente abrir para os colegas e amigos, não poderia deixar de falar com você sobre a escola, né? Sobre essa escola que aparece no livro e que é mais uma situação limite que o Henrique vive, né? Ele também tem que sobreviver à escola, alternando momentos de esperança, também de resignação, de desânimo, e essa precarização da escola pública, né, que está tão presente no livro, parece que ela tem um momento de auge, que é quando o Henrique vai parar num curso de educação de adultos, num curso noturno de educação de adultos, né,
E a gente sabe que a EJA, eu sempre digo isso, ela vive no campo da educação um processo assim, de marginalização e apagamento que é análogo àquele que é vivido na sociedade brasileira pelos sujeitos que deveriam ser atendidos pela EJA, né? E aí também aparece uma série de expressões, né, que o Pedro usa da EJA como lugar dos refugos, dos que não se enquadram, dos mal educados, dos fracassados, dos que ninguém quer por perto. E curiosamente é na EJA que o Henrique, talvez no momento que é do auge do ceticismo dele, parece também alcançar uma espécie de redenção, né? No momento em que ele consegue se desvincular ali das normas escolares, do programa oficial e encontra por meios próprios, né, um canal de comunicação com os alunos. Consegue estabelecer assim, né, Jefferson, um diálogo mais horizontal e ele lança a mão de uma estratégia genial, né, que coloca a literatura em comunicação com o universo assim, repertorial dos alunos e inaugura uma nova possibilidade de debate. E a escola aí conversa com a realidade dos seus alunos, jovens e adultos. E essa recusa, né, assim, do estabelecido, do professor que consegue ultrapassar o estereótipo, né, que é imputado assim, a esses alunos, acessa o avesso da pele, que é o dos alunos também, né? Nós teríamos adorado, assim, Jefferson, ter recebido o Henrique para trabalhar aqui na nossa EJA. E é bem nesse momento de apogeu, né, assim, quando ele então passa ou volta a sonhar assim, com o poder de transformação do trabalho como educador, inclusive com uma nova possibilidade para si mesmo, né? Vem a abordagem policial fatal, como que reiterando assim, um país que dificulta qualquer possibilidade de realização de um homem negro, né? Eu não sei se é muito pretensioso da minha parte, Jefferson, talvez e alguns colegas aqui também, enxergar no livro algum tipo de, não sei, de homenagem ao trabalho do professor. E queria te ouvir um pouco em que medida a sua experiência de escola, né, foi importante para a construção, enfim, dessa esfera do livro. Fernando, O Avesso da Pele, ele não é um livro sobre racismo, ele não é um livro sobre preconceito. Eu costumo dizer que O Avesso da Pele, ele é uma homenagem aos professores e uma declaração de amor aos livros, né? Porque é quando o Henrique consegue levar Dostoiévski para a sala de aula e apresenta Crime e Castigo para aquela turma, que é uma turma bastante problemática, e ele acaba se arriscando ali também, né? Porque ele acaba inventando ali uma história de levar um assassino para a sala de aula e tal. Mas é uma declaração de amor aos livros, porque o Henrique, ele acredita nos livros e ele acredita que é possível uma transformação através dos livros. O Henrique acredita mais nisso do que eu. Né? Eu não acredito tanto assim que um livro possa transformar as pessoas como ele acreditava, né? Mas ele é uma homenagem aos professores, mas ao mesmo tempo ele também é uma crítica ao Estado e ao governo, e não só esse governo, mas a vários governos, né, que deixaram a educação obsoleta, sucateada, e que levaram a esse abismo, né, que a gente levou. E eu fiquei num grande impasse quando chegou na hora de decidir se o Henrique morreria ou não. Foi um momento bastante difícil e era crucial que eu tomasse uma decisão. Né? Eu escrevi praticamente todo o livro, mas sempre com aquela titubeando, assim, sem saber se de fato ele morreria pelas mãos dos policiais. Né? Eu pensei, será que vai ser mais uma história clichê? Né? De novo, uma pessoa negra vai morrer e de novo, né? Até que chegou no determinado momento em que eu pensei, o Henrique precisa morrer, não há o que fazer, porque é através dessa morte que vai haver uma ressignificação da caminhada dele, né, através do Pedro, né, que está narrando a história. Então, ele é sim uma homenagem aos professores, e eu trabalhei no EJA durante
bastante tempo, foram 7 anos que eu trabalhei no EJA, e foram os melhores anos da minha vida. Eu acredito que eu não teria escrito O Avesso da Pele se não fossem os meus alunos. É por isso que hoje eu ainda insisto em dar aulas. Eu dou aula no ensino básico, uma escola particular aqui em Porto Alegre, ainda bastante apertado com os horários, né? Eu tenho poucas turmas. Hoje eu tenho 2 turmas apenas na escola por escolha, porque eu não consigo dar conta das outras atividades, mas eu faço questão de estar em sala de aula, porque ali existe um microcosmo, um espaço, esse ensaio para a vida, né, que me faz muito bem, né, e que me faz ter muitas ideias para escrever. Eu sempre digo que eu achava antes que a literatura era uma espécie de consolo para a tristeza que eu sentia, né? E aí eu me dei conta que a própria escrita é a tristeza. O que isso significa? Significa que eu precisava tirar essa tristeza de mim e colocar na literatura, porque o que nos mantém vivos é a alegria, e não a tristeza. Né? E a literatura que é o melhor da gente, que é o melhor de mim, e eu preciso estar bem para isso. E para fazer isso, eu preciso tirar a tristeza e jogar na literatura. Então, por isso que os meus livros, as pessoas reclamam, né, que eles são tristes, os personagens sofrem e tal, mas eles sofrem porque senão eu não consigo dar conta dessas coisas que reverberam dentro de mim. Né? Muito bom, Jefferson. Acho que agora a gente podia rodar a palavra, né, Sandra? Como... Acho que sim. Fico com uma vontade da gente ficar aqui mastigando um pouco essas palavras que a gente ouviu de vocês dois, né? Que maravilha. Talvez algumas pessoas queiram abrir o microfone e fazer a pergunta, mas eu vou fazer algumas colocações que apareceram aqui no chat. A Adriana comenta, Jefferson, que quando ela leu o livro, ela lembrou do Em Busca do Tempo Perdido, que você comentou. E a Clara perguntou se o Henrique tem muito a ver com você. Vou começar pelo Em Busca do Tempo Perdido. Tá. Embora eu tinha lido o Caminho de Xuan, meus 20 e poucos anos, e eu falei para vocês que não deu muito certo, né? Mas talvez de tudo fica um pouco, como diria o poema do Drummond, talvez tenha ficado alguma coisa na minha memória do Sr. Xuan, né? Para quem não leu, esse primeiro volume trata justamente da vida do Sr. Xuan, que é um crítico de arte, né? Então ele é uma pessoa que ele quer saber de tudo, né? Ele quer ser um crítico de música, de pintura, de literatura, de arte, né? E quem está narrando é o Marcel, né? Que não é o Marcel Proust, mas é o narrador Marcel, e que vai contando a história desse Xuan, né? Mas acontece que, com o passar do tempo, o Xuan não consegue ser esse grande crítico de arte que ele queria ser, justamente porque ele começa a se envolver com muitas mulheres, e essas mulheres e essas relações que ele vai tendo são relações muito superficiais. Então a vida dele gira em torno disso, né, de ele ter essas relações superficiais com essas mulheres, né, de nunca se aprofundar em nada, e não consegue se aprofundar no que ele se propôs a fazer, ou seja, é a degradação, né, do intelectual, digamos assim. E, ao final, o Xuan acaba sendo nada mais do que um mero decorador da aristocracia, ou seja, as pessoas contratam ele para decorar os salões, né, de Paris. Então, talvez o Henrique ele tenha um pouco medo de ser o Sr. Xuan, ou seja, essa degradação intelectual, justamente porque ele tenta a todo momento dizer para o Pedro o que ele tem que ler, o que ele tem que pensar, né? Ele pergunta para o Pedro, aos 10 anos de idade, quem é Deus, né? E começa ali a fazer toda uma conjectura filosófica com o menino, e o Pedro, sem entender muito bem, mas que papo é esse, né? De querer que eu diga quem é Deus, né? Então, tem ali um medo, né, do Henrique de fracassar, e que esse fracasso acabe também influenciando o filho. Né? Então, fiquei feliz que tenham enxergado aí um pouco do Em Busca do Tempo Perdido no Avesso da Pele. E a outra questão, que eu já esqueci qual é, Sandra. Se o Henrique tem muita relação com você, se você se parece. Sim. Nossa, tudo.
tem tudo a ver comigo, né? E não tenho nenhum problema em dizer isso. Tem escritores que dizem que não, né? Que não tem nada de biográfico ali e tal, mas tem tudo. E só o que me incomoda é se ao dizer isso, né, quando eu digo que o Henrique tem tudo a ver comigo, se há uma diminuição da linguagem estética, ou seja, então quer dizer, se é biográfica, então não vale como literatura, né? Eu acho que não é o caso. Mas o Henrique tem muita coisa da minha vida, obviamente com o filtro da linguagem, né, e com a invenção, e com a estética, e tudo isso que vem junto quando nós fazemos ficção, né? É claro que quando a gente escreve, a gente tenta se afastar o máximo possível, mas quando o livro termina e a gente olha para trás, a gente vê que as pegadas estão todas lá, né? É muito difícil que a gente escreva algo muito diferente de nós. Eu não estou dizendo que não há escritores que consigam fazer uma literatura muito mais longe, digamos assim, da sua biografia. Eu acho que isso acontece, mas há ali, sim, elementos biográficos e eles são incontornáveis. Eu estava terminando de ler esse livro aqui, da Natalia Ginzburg, não sei se vocês conhecem, né, que é As Pequenas Virtudes, e ela tem aqui um texto, é livro de artigos que ela escreveu em jornais, e ela tem um texto aqui falando justamente sobre essa relação da autobiografia com a literatura, né? E ela chega um momento que ela diz o seguinte: as pessoas que sofrem, as pessoas que mais sofrem são aquelas que vão se colocar mais no texto. E as pessoas que não sofrem tanto na vida, elas vão conseguir, digamos, se afastar mais de si, né? E escrever talvez um pouco mais longe, né? Justamente porque essas dores, né, que a gente acaba tendo, elas têm que ir para algum lugar e elas acabam indo para a literatura, né? Tá ótimo. Tem algumas outras perguntas, mas eu vou abrir aqui se as pessoas quiserem fazer a pergunta. A Beth colocou um comentário que eu acho que seria muito bonito se ela pudesse falar, se ela quiser. Beth? Na verdade, assim, não vai dar. Então tá bom. Eu vou ler, Beth, para você então. Ela colocou: não é uma pergunta, é um compartilhamento de uma das emoções que o livro provocou em mim. Há nos objetos memórias de você. Este livro é um objeto memória de um povo, de um coletivo sofrido, que atualiza dores e ilumina o que não se quer ver. Você fez um livro para a gente morar nele. Fiz essa mudança, estou morando aqui. Posso sair, viajar, mas vou sempre voltar. Que lindo, Beth. Nossa, que bonito. Muito bonito, Beth, nossa. Bom, depois se a Beth quiser falar mais alguma coisa, ela volta. Vou fazer uma pergunta que a gente vai para uma coisa um pouco mais racional para a gente dar uma equilibrada. Não sei se Joy é uma mulher ou um homem, mas te perguntou quanto tempo você se dedicou a escrever esse livro. Saber exatamente quando a gente começa a escrever um livro, pelo menos para mim, assim, é bastante difícil fazer essa conta. Essa semana mesmo eu peguei os meus diários, né, que eu tenho escrito desde os meus 15 anos, são 23 diários que eu tenho, e num deles, datado de 2008, eu falava num romance que eu queria escrever sobre a geração de 80 e 90, ou seja, essa geração pós-ditadura, e eu queria contar a história de 3 estudantes, e era uma ideia que estava em 2008, né? Pois passou todo esse tempo e eu comecei a escrever um novo romance, né? E que é justamente um romance geracional, e eu tinha esquecido completamente que eu havia já tido essa ideia, né? Então, um romance, eu acho que ele começa a ser escrito quando a gente começa a pensar nele, né? Não é só quando a gente senta no computador e começa a escrever. E O Avesso da Pele é uma história que eu queria escrever há muito tempo,
né? Eu digo pelo menos há uns 10 anos, mas eu não tinha maturidade ainda para escrever, eu não tinha experiências ainda necessárias para fazer isso. Escrever um romance precisa que a gente tenha determinadas experiências, tanto estéticas como pessoais, né, para que a gente possa escrever. E eu admiro muito esses autores novos, como a Luisa Geisler, por exemplo, né, que ganhou prêmios aí com 21 anos, 20 anos, né, prêmios escrevendo romances, né? E eu já disse para ela, eu tenho raiva disso, porque tu já com 20 anos, tu já estava ganhando prêmio, né? E eu ali remando para conseguir escrever um romance, né? Mas é isso, acho que a gente precisa ter esses momentos assim de demora, né? Então, se eu for colocar assim tudo, acho que demorou uns 10 anos para fazer o Avesso da Pele. Mas, objetivamente, assim, quando eu sentei para escrever mesmo o livro, foram 2 anos, né, de escrita, de reescrita, depois passa pela edição e tal, e aí demorou esses 2 anos para fazer. Ótimo. Eu vou tentar juntar duas colocações aqui. Uma é da Lara, que ela fala que ela achou muito interessante você ter colocado o lado humano do policial, da coisa do estresse, dele estar muito abalado com a morte do colega, do pesadelo, tudo mais nesse contexto que acaba culminando depois naquela situação. E aí tem um outro da Nathalie, que ela pergunta como é o processo de criação do personagem. Não sei se vai ficar muito boa essa junção, mas ela fala assim que ela gostaria de entender um pouco esse processo de criação dos personagens, que ela coloca, acho que cada pessoa lê um livro diferente na medida em que a gente leva para o livro pedaços das nossas experiências. E eu me apaixonei pela Marta. Como você chegou nela, nas experiências de vida que você descreve sobre a Marta? As personagens femininas são as personagens mais difíceis para mim, justamente porque é necessário essa migração de si para si, né? Ou seja, sair dessa mentalidade masculina, machista, dentro dessa sociedade patriarcal e tentar se aproximar de uma existência que não é a minha, né? E a Marta nasce justamente desse exercício, né, de revelar esses estrangeiros que nos habitam, né? E a Marta é uma estrangeira para mim, justamente porque eu não tenho acesso, total acesso a ela, pela barreira que o gênero acaba me provocando. E eu não estou falando aqui nem de lugar de fala, porque eu acredito que na literatura isso não existe, né? O lugar de fala, o que existe é esse lugar de migração mesmo e essa tentativa de se aproximar do outro. Então, a Marta é uma personagem que é antagônica, né, ao Henrique, bastante antagônica, né? Eles têm uma relação bastante conflituosa, mas ao mesmo tempo eu também não podia colocar a Marta como uma mulher possessiva, todos esses lugares que os homens costumam colocar as mulheres, né? Louca, possessiva, enfim, que é o inferno do homem, né? Na verdade, o que está sendo colocado ali são as relações humanas, né? Antes da cor da pele, o que está colocado ali é uma relação que qualquer pessoa pode ter, independentemente da sua cor, né? E a Marta surge como esse personagem muito forte, que acaba tendo essa relação conflituosa com o Henrique, mas a gente sabe o passado dela também, né? E eu tive esse trabalho, todo esse trabalho mais minucioso em tentar contar a história da Marta, não que justificasse o que ela faz com o Henrique, mas que o leitor percebesse o que ela sofreu para chegar naquele casamento do jeito que ela chegou, né? E não foram poucas coisas que ela passou, né? Foi feita de empregada pelos sogros, sofreu racismo em Santa Catarina, né? Se casou com um homem drogado. Então, tinha uma série de coisas ali que ela foi absorvendo e levou tudo isso, né, para o casamento.
Porque o casamento é isso, né? São duas pessoas que se apoiam, cada um com seus mundos, com seus fantasmas, e eles eram duas pessoas quebradas. E eles acharam que o amor poderia sustentar aqueles dois seres quebrados pelo racismo e não conseguiram, né? Então, quando eu vou criar os meus personagens, eles estão muito próximos de mim, muito próximos. São amigos, são ex-alunos, colegas, familiares, são várias pessoas que fazem parte assim da minha convivência, né? Então, quando eu penso em personagens, eu penso numa pessoa ou em várias pessoas, né? Então, o Pedro eu pensei numa pessoa, o Henrique eu pensei numa pessoa, então elas estão muito próximas de mim, né? Tá ótimo. Você quer fazer algum comentário sobre a questão do policial, que foi a primeira que eu coloquei? Sim. Desse contexto que você dá sobre ele? O caso dos policiais, né? Eu já tinha chegado ao término do livro e eu pensei, eu não posso colocar esse policial como uma espécie de maniqueísmo, né? Ou seja, eles são do mal e o Henrique é do bem, e eu não queria que fosse desse jeito. Então eu precisava criar ali uma atmosfera, e é por isso que isso acontece no capítulo A Barca, né, que é o capítulo mais tenso, assim. Há uma narração em terceira pessoa, e que a gente não sabe quem está narrando, justamente para impessoalizar esse momento. Eu impessoalizo porque a ideia é que quem aperta aquele gatilho, na verdade, não é o policial, tanto que o policial não tem nome, né? Quem aperta aquele gatilho é o Estado, ou seja, é o modo como o Estado lida com as pessoas negras. Não sei se vocês viram a reportagem que deu no Fantástico domingo, né, falando sobre os catálogos de suspeitos que a polícia usa, em que 80% desses suspeitos são negros, né, e aí falaram também das 4 pessoas que foram presas injustamente, falaram de um rapaz em que a foto dele está no catálogo até hoje, mesmo ele provando que ele nunca cometeu crime nenhum, e que ele tem que ficar gravando, tirando foto dos lugares aonde ele vai, para ele provar se caso ele for acusado de alguma coisa. Vocês têm noção de como é que é viver nessa tensão cotidiana de saber que você pode ser preso a qualquer momento pelo simples fato de ser negro? Então, o que eu quis colocar ali no Avesso da Pele é justamente humanizar esse policial, que também é negro, né? Os policiais que estão ali, mas a farda acaba embranquecendo essas pessoas. E a gente está falando de um racismo estrutural. Ou seja, não interessa se é negro ou branco que está vestindo a farda. O fato é que ele vai seguir a missão de continuar matando pessoas negras. Então, humanizar essas pessoas significa também dizer que o Estado é quem aperta o gatilho e não só, né, o policial. A Lucila está pedindo para fazer uma pergunta. Boa noite, dá para me ouvir? Boa noite, sim. Eu vi que está todo mundo perguntando por escrito, eu fiquei meio assim, mas enfim, eu acho que é difícil escrever também, né? Queria agradecer por essa noite. Eu não conhecia a tua obra, Jefferson, eu fiquei muito impactada, muito emocionada. Me chamou a atenção, primeiro, a narrativa, que é tão diferente, o jeito como você vai apresentando os personagens, né? Que eu acho que é uma coisa assim, muito interessante. E fiquei pensando o quanto o teu livro é valioso, porque ele sai dos estereótipos, né? Ele traz todo o clima, né? Ali, toda a questão da racialidade e da condição do professor e da condição do brasileiro de um jeito muito natural,
né? Então, acho que por isso que é complexo e, ao mesmo tempo, tão completo, né? Em relação, por exemplo, você não está falando da periferia das pessoas, você está falando de classe média, você está falando de negros que estudam, negros que são apaixonados pelos livros, e isso fez toda a diferença na hora que eu fui lendo, né? Porque, de fato, tem como pano de fundo a racialidade, não necessariamente é sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu vou me identificar com a Beth, a gente acaba morando no livro, né? Achei bonito o jeito como a Beth falou, porque ele dá um tapa na cara da gente, né? Em que momento? Por exemplo, aquela hora da menina ruiva, né? A namorada dele, que é ruiva, e que ele tem toda lá uma relação boa com aquela família, só que, de repente, existe um questionamento daquela diferença, e começa a se criar um mal-estar. Então, assim, para mim, assim, quando eu li aquela cena, eu pensei como a gente precisa botar o dedo na ferida. Quanta coisa que fica velada e em prol, né, dessa relação mais confortável, a gente não fala disso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que é como educador, né? Porque a gente está aqui na escola, a gente está falando dessas diferenças, a gente está falando em preconceito, a gente está falando de desigualdade racial, social. Como que você vê isso? Quer dizer, como que a gente pode, que eu acho que isso que é bonito da tua obra, é uma coisa muito natural, né? Não é apelativo, não é uma coisa muito natural. E aí eu fiquei pensando como a gente pode também, porque eu acho que tem uma questão muito imediata da gente ficar com vergonha porque é branco, porque a gente não tem lugar de fala, porque a gente é da elite, porque a gente, né? Quer dizer, como que a gente pode humanizar mais isso, estar mais próximo, né? Pensando que, de fato, a gente não viveu isso que o personagem viveu, mas a gente, como educador, quer mudar isso. Não sei se eu falei muito, desculpa. Não, imagina. Muito boa a tua pergunta. Eu acho que é pela educação mesmo, né? E eu acredito que algumas pessoas acabam sendo racistas justamente pela falta da educação em si. E muitas pessoas também querem fazer a transformação, mas ao querer fazer a transformação acabam cometendo algum tipo de racismo, né? Ou seja, na ânsia, né, de tentar fazer alguma coisa. Mas eu acho que um primeiro passo é justamente tentar se aproximar das pessoas. Há algum tempo eu escrevi um conto, que foi até premiado esse conto, que falava da história de uma travesti. E esse conto ele foi traduzido para o espanhol e para o inglês, e uma tradutora entrou em contato comigo e falou assim: Jefferson, eu estou aqui com um termo que você usou, eu quero saber se é isso mesmo, você usou um travesti, né? E você sabe que depois de todas as discussões, né, que a gente já teve sobre gênero, né, que a gente trabalha agora com uma travesti, né? E eu pensei que isso era uma coisa que não passava na minha cabeça, assim, né? É um artigo? Mas faz toda uma diferença, né? Dentro de tudo, de todas as violências, né, que essas pessoas acabam sofrendo. Então, é sempre um momento de aprender e ninguém está imune a ser cancelado, né, que é a palavra do momento, né? Todo mundo pode correr o risco de ser cancelado, é um risco que se corre mesmo, né? Mas a literatura já é um grande aliado, uma grande aliada para a gente conseguir ter essa sensibilização, né? Eu fico muito feliz quando as pessoas me dizem: nossa, o Avesso da Pele me fez ter uma outra visão, aprendi muita coisa, né? Essa relação da Juliana, né? Que o Henrique vai ter, ou seja, essa relação interracial, né? Olha só quanta coisa tá ali, né? E aí as pessoas também acabam superficializando, né? Então quer dizer que pessoas negras não podem se relacionar com pessoas brancas, né? É palmitagem, né? Como algumas pessoas dizem, né? E eu digo, é uma leitura superficial, né? Porque as relações humanas, elas vão muito além da cor da pele. Quando as pessoas se apaixonam, elas se apaixonam não é pela pele, elas se apaixonam por outras coisas, né? Então, mas se há uma relação interracial, essas duas pessoas, elas têm que ter consciência de que elas terão problemas com isso. Agora, se elas vão ter maturidade, se elas vão ter como lidar com isso, ela tem estrutura para lidar com isso, é outra questão, né? Mas não é uma proibição, ou senão a gente está fazendo um outro tipo de segregação aqui, que é o que não se quer, né?
Então, a maneira que a gente pode ajudar e como as pessoas brancas podem contribuir é fazer a escuta, né? Escutar as pessoas negras, obviamente, essa é a parte mais básica, aprender, né? Porque é um momento também de aprendizado, e agir, né? E como é que eu vou agir? Eu vou agir na minha prática cotidiana, social, né? Do modo como eu consigo, comprando, por exemplo, livros de autores negros, indicando, cada um dentro da sua possibilidade, né? Ou seja, a gente não muda o mundo sozinho, a gente vai mudando aos poucos, né? Com as pessoas, né? E a questão do lugar de fala é uma coisa que também me incomoda muito, porque a gente precisa elevar o debate, né? Parece que aqui no Brasil a gente tem um delay teórico sobre essas questões raciais. Ou seja, pessoas brancas podem e devem falar sobre sobre as questões negras. É claro, sempre tendo a consciência do lugar que ela está falando, né? Ela não pode perder isso de vista, né? Ela não pode achar que ela é uma pessoa negra, né? Porque às vezes as pessoas estão tão envolvidas, né, com aquilo, e que daqui a pouco ela esquece, né, que ela tá falando de um lugar. Mas as pessoas devem se posicionar, devem falar, né? O lugar de fala, ele não tem a ver com o seu fenótipo, mas ele tem a ver com o grau de conhecimento que eu tenho para falar sobre aquele assunto. Uma pessoa negra não é garantia de que ela saiba falar sobre racismo, né? Eu me lembro que quando eu era professor numa escola pública aqui em Porto Alegre, eu era o único professor negro da escola. Quando chegava o 20 de novembro, imagina quem é que eles procuravam, né? Era só eu que podia falar disso. Daí um dia eu cheguei para o professor de história e falei, vem cá, tu também sabe, né? Acho que a gente pode... E ele ficava meio receoso, assim, por ser branco e tal. Mas é isso, dar a cara a tapa. Vão ter tropeços, né? Eu conheço várias pessoas, amigos meus brancos, que não foram cancelados, mas chegaram perto, né? Por terem feito algumas coisas no percurso aí que deram errado. Mas é importante que as pessoas tenham essa vontade de mudar as coisas, né? Eu vou passar a palavra para a Camila, que está com a mão levantada, mas tem uma pergunta que eu acho que é rápida, que é o nome do conto que você citou agora há pouco. O nome do conto, deixa eu me lembrar, porque o nome é comprido. Ninguém jogará as suas cinzas na ponte de Madison. Ninguém jogará as suas cinzas nas pontes de Madison. Em referência ao filme aquele, né, As Pontes de Madison, do Clint Eastwood, que é um filme maravilhoso. E aí a história é um pouco isso, assim, né? Uma relação de um homem casado com uma travesti, e aí eles têm um final de semana, assim, parecido com aquele das Pontes de Madison. Que legal. Camila? Vamos lá, boa noite, Jefferson. Em primeiro lugar, como todos já disseram aqui, também fiquei muito impactada pela sua obra, parabéns e obrigada por nos deixar ter, nós, né, pessoas brancas, termos um contato tão íntimo com esses personagens sofrendo coisas que a gente acha que é banal e não é, o quanto marcam as vidas dessas pessoas. Mas a minha pergunta é uma pergunta que desde o primeiro momento, das primeiras linhas, me veio e eu fiquei encucada e eu falei, eu vou tirar essa dúvida. Essa onisciência que o Pedro tem com relação à vida do seu pai, da mãe, até dos avós, né? Então, ele sabe coisas que nem mesmo aqueles personagens sabiam, né? Então, ele sabe aquilo que a outra pessoa pensou dela. Então, é praticamente uma onisciência, uma onipresença que esse personagem, esse narrador tem sobre as vidas dessas pessoas. E isso me deixou muito curiosa. E eu queria entender o que você quis com isso. E as minhas duas hipóteses são: esse personagem, ele faz isso de uma forma como se ele queria conhecer melhor essa vida desses antepassados, queria estar ali,
e conhecer mais toda a história que construiu esse personagem até a data em que ele conheceu o pai e mãe? Ou é como se ele adivinhasse o que esses personagens passam por conta da sua cor e por serem atos tão repetitivos dentro aí de uma população negra? Então, essa é a minha pergunta, que eu fiquei curiosa, e mais uma vez obrigada pela oportunidade de bater esse papo com você. Olha, Camila, você chegou a duas sínteses muito boas. Agora eu já tenho uma justificativa para dar para as pessoas quando me perguntarem, né? Por que eu tenho esse narrador onisciente. E a ideia da onisciência do Pedro surgiu... na verdade, é um plano narrativo que eu tinha, né? Não fazer um narrador convencional em primeira pessoa e também não fazer um narrador convencional em segunda pessoa, né? Aquele você, né? que ele utiliza. E como é que eu faria isso? Daí eu pensei, por que não transformar esse narrador em primeira pessoa num narrador onisciente? Ou seja, que ele tivesse acesso às mentalidades, às consciências dessas outras pessoas. Mas como fazer isso sem que o leitor desacredite, né? Porque esse era o meu medo, né? Então, como é que o leitor vai confiar no Pedro se ele não estava lá? E aí eu me lembro que eu li um romance com 19 anos, e foi um romance assim que não mudou minha vida, assim, mas me fez pensar bastante assim que eu poderia um dia escrever. É um romance do Rubem Fonseca chamado Bufo Spallanzani, né? E ali ele tem uma técnica narrativa que é excepcional, é incrível. E ele tem um narrador, dentre vários narradores, né? Um narrador que é em primeira pessoa, que ele é onisciente. E eu me lembro que saiu uma crítica dizendo que aquilo era uma falha olha só, encontrar uma falha no Rubem Fonseca, né? Mas alguns críticos diziam que era uma falha daquele narrador, que seria impossível escrever um narrador em primeira pessoa e que fosse onisciente. E eu pensei o seguinte, se o Rubem Fonseca fez, por que eu não posso fazer também? Né? E aí fui lá e me meti a fazer esse narrador, né, que entra na vida íntima do pai, na vida íntima da mãe, na vida sexual deles, inclusive, né, no pensamento deles, e do pensamento deles ele já faz reflexões sobre as outras pessoas que convivem com eles, e isso só se deu porque a gente sabe que o Pedro ele está inventando coisas também, né? Então, é uma invenção para preencher lacunas, ou seja, a memória é feita de invenção também, né? Também essas experiências repetidas que você falou, Camila, né? Essas experiências que acontecem com pessoas negras e que o Pedro, então, também já sabia disso. Então, são essas duas coisas, né? É a invenção e essas experiências que, infelizmente, acontecem com as pessoas negras todos os dias. A gente tem 3 colocações, uma da Luciana Soldi, depois o Plotec e depois a Luciana. Pode ser? Luciana Soldi, se quiser. Boa noite aí, Jefferson, a todos. Nossa, um prazer, né? Foi muito bom ter lido seu livro. Foi numa sentada seca que eu adorei. Muito bom, obrigada. O Jefferson, um pouco a ver com o que você acabou de dizer, mas vou deslocar um pouco aí para uma coisa mais coletiva, assim. Quando, ao fim, nós voltamos ao quarto do pai com Pedro, ele se refere justamente à memória, como você acabou de falar, que é mais do que relata o arquivo, né? Ele nos diz que ela é invenção. Quando eu li, eu pensei no nome dele, bíblico, o nome de Pedro, né? E no que ele diz empunhando o símbolo de Ogum, esse Okutá, né? Que abre e fecha o seu livro, né? Ele fala, agora é minha vez. Uhum. Fico pensando se é apelo,
né? Se passou essa questão do apelo à juventude, né, negra, que deve herdar aí essa luta de resistir e sonhar. E também penso na literatura, né, aí pensando um pouco até no Sartre, que diz isso, que se abre a isso, né, de forma mais intensa, talvez hoje, né, porque há muitos romances, né, sendo editados e reeditados, né, talvez, quem sabe, porque tem mais espaço hoje, há uma evidência nessa questão. E a literatura que é lugar de invenção mesmo, de resistência. Queria saber de você, se a luta antirracista, ela reinventa a escola, capaz de reinventar a escola, os sonhos da juventude, e aí eu digo a juventude no geral, e a própria literatura, né? Será a luta do chão, né, que vai até o bordão da escola, ou ainda temos que pensar antes na escola para poder chegar ao chão? Um pouco essa questão que eu queria colocar para você. Obrigada. Obrigado, Luciana. Eu acho que isso também tem a ver um pouco com o que a Lucila falou também, do livro não trazer personagens estereotipados. Isso também faz parte de uma luta antirracista, tentar modificar o modo como esses personagens são representados, e por isso a minha preocupação em colocar esses personagens negros numa classe média, que tem acesso aos bens culturais. O livro tem várias citações também nesse sentido, né, de filmes, de músicas, e justamente para caracterizar esses personagens dentro, né, de um outro tipo de representação, né? E me parece que o Henrique, ele tenta, de alguma forma, pela postura dele, e a gente está falando ali antes dos anos 2000, né, que é quando ele começa ali a carreira dele, embora ele não saiba que ele está sendo antirracista, porque não se discutia isso ainda da forma como se discute hoje, mas me parece que a postura dele, que a caminhada dele acaba indo por aí. E você falou, né, muito bem, que o livro inicia com Ogum, né, e ele fecha com Ogum, né? E o Ogum é o deus da guerra, né? Ele é o deus ele é o mensageiro também, ele abre caminho, né? Ele prepara as armas. Então, eu sou filho de Ogum, né? Eu frequento o centro de Umbanda. A minha mãe é minha mãe de santo, né? Minha própria mãe é minha mãe de santo. Então, colocar o Ogum no início do livro é como se fosse quase um pedido de licença. Licença porque eu vou contar uma história, e depois, quando eu fecho o livro, eu trago de novo Ogum, e pedindo licença de novo para fechar, porque agora é a vez do Pedro. E a vez do Pedro é a vez dessa juventude, como muito bem você disse, né? Essa juventude que não aceita mais, como a minha geração aceitou, não no sentido de apatia, mas por não ter as informações necessárias que essa juventude hoje tem, né? Agora aqui em Porto Alegre foi eleita uma bancada negra de vereadores, e a gente nunca teve uma bancada negra de vereadores. Entraram 5 vereadores de uma vez, todos eles na faixa dos 20 anos de idade, né? Então é uma juventude que tá mais preparada para evitar que as violências continuem acontecendo. Então essa frase no final do livro, agora é a minha vez, justamente agora é a minha vez de não repetir as histórias que aconteceram com o Henrique. E eu tenho uma amiga minha que é professora de literatura, e ela diz para mim assim: Jefferson, eu acho que aquela frase ali é uma frase para ti, né? É como se ela estivesse dizendo, agora é a tua vez de ficar aparecendo aí, porque eu te vejo em tudo que é lugar, né? Tá sempre dando entrevista, falando, não sei o quê. Eu disse, não, não foi essa a intenção, né? Mas, como você bem disse, a intenção foi essa mesmo, né? De mostrar que essa juventude tem condições, né, de lutar, fazer essa luta antirracista. Boa. Agora o Plotec. Acho que o microfone está
Melhorou agora? Está escutando? Agora sim. Ah, obrigado, desculpa, estava com algum problema no fone aqui. Bom, primeiro dizer que isso aqui está muito bom, né? Enfim, e também foi numa sentada seca, que também não voltou para estante, também estou morando no livro, né? Mas queria pensar um pouco, né? Assim, eu gostei demais do livro, achei ele um livro muito bem começado, muito bem conduzido e muito bem acabado, né? E assim, quando eu vou chegando no final do livro, né? Assim, eu vejo coisas absolutamente maravilhosas no fechamento de toda a trama. Então, quando o Pedro, né, ele nos revela, né, numa honestidade, né, muito bacana, esse processo de reconstituição da relação dele com o pai, né, juntando esses fragmentos de memória, né, e os preenchendo com sentidos, significados e afetos, né, ele nos premia com uma ideia que eu acho sensacional, né, de que esse processo criativo e, sobretudo, humano, de lidar com memória, né, nos traz para a vida, né, nos projeta para a vida. E ele diz, né, é uma construção belíssima, né, falando sobre o pai, né, ao revelar esse processo, né, de recompor essa relação com ele. Né, preciso arrancar a tua ausência do meu corpo e transformá-la em vida. Né? Então, eu fico pensando, né, que tem aí, né, algo também, digamos assim, de metacognição do ponto de vista do escritor, né, que vai conduzindo, construindo o Pedro e faz essa revelação para a gente. Né? E aí me desperta muito para a literatura, né, como essa reconstrução que nos projeta para a vida. E aí eu gostaria de perguntar, não é, que ausências um escritor, né, arranca do seu corpo e transforma em vida no processo de criação e condução de um personagem como Pedro, né, e como você enxerga a literatura, né, assim, nesse processo criativo e projetivo, não é, que saudades, né, que esse processo, né, de criação arranca do corpo, não é, do escritor, né? E nesse caso do Pedro, se você pudesse revelar, né? Porque já que você está aqui, eu queria me intrometer um pouquinho nisso, se você me permite. Obrigado, viu? Que ótimo, Rodrigo. Muito boa pergunta. Então, a gente tem ali uma relação entre pais e filhos, né? O Avesta Pele, ele é um livro sobre essa relação que se estabelece entre pais e filhos. Não é à toa que o livro abre com uma citação do Hamlet, né? Quem está aí, que é a famosa história, né? Do pai Hamlet que é assassinado, e aí o filho, então, tem que vingar a morte do pai, né? No caso aqui, a gente não tem uma vingança propriamente dita, né? A vingança seria conferir subjetividade a esse pai, mas tem uma fala do Hamlet, e que conduz um pouco do que eu quis colocar nessa relação, que é a cena 5 do ato 1, que diz o seguinte: o Hamlet, já foi revelado a ele quem é o assassino, e ele está em dúvida ainda, né? Mas ele conversa com o pai, e aí, nessa conversa com o fantasma do pai, ele diz, então, triste sina a minha, né? Triste destino meu, que nasci para consertar o mundo. Né? Então, esse é o fardo que os filhos recebem dos pais, o de consertar o mundo, o de consertar aquilo que nós não conseguimos fazer. Né? Quantas vezes a gente quer que o filho seja aquilo, quer que ele seja mais do que a gente? Esse é o nosso desejo, né? Aquilo que eu não consegui, o meu filho vai ser muito mais do que eu consegui. Mas quem garante que nós não fomos os melhores também? Né? Mas há esse desejo e há esse fardo que se coloca nas costas do filho. Então, quando você me pergunta que ausências são essas, né, que um escritor coloca na literatura, são justamente essas frustrações, são essa vida não vivida, né, ou essa vida que falhou, essa vida que não deu certo, e que ele vai colocando, então, nessa literatura, ele vai arrancando de si e vai transformando, né, em literatura. O Roland Barthes, né, aquele escritor francês, falava muito isso, né, sobre
a dificuldade que ele tinha em transformar a dor em literatura, porque isso significa passar pela tristeza 2 vezes. Primeiro pela tristeza sentida e depois pela tristeza repensada, né? Então, me parece que... E é um exercício bastante difícil. Quando eu me proponho a fazer um romance, agora eu estou praticamente na metade de um romance, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, pelo menos por alguns dias, e escrever bobagem, ou assistir coisas que não me façam pensar muito, porque é muito desgastante emocionalmente, né? Não que eu escreva chorando, não é isso, mas eu digo que, mesmo que eu tente escrever friamente, e é assim que eu escrevo, né, mas ao término disso fica bastante pesado, né? Então, arrancar ausências de si todos os dias para colocar em literatura não é sadio, não é legal, não aconselho, né? Então, é preciso escrever, mas também é preciso viver, e viver com alegria. E quando eu falo com alegria, eu estou falando da raiz da palavra, né? Alácer, alado, ou seja, de voar e chegar ao sublime ou ao sublime, né? Ou seja, não é nem o céu, mas é chegar perto disso, né? Porque é a alegria que nos faz viver, né? Muito bem. Nós estamos aí no adiantado da hora, ainda com 2 pedidos de pergunta, da Luciana e da Dedé. Se vocês conseguirem fazer perguntas breves, a gente ainda consegue escutar todos aí que pediram. Fernando, acho que a minha pergunta já foi respondida. Eu queria só agradecer o Jefferson pelo romance maravilhoso, A Escola. E eu gosto muito das epígrafes, Jefferson. Eu sempre acho que é uma chave, né, que o autor deixa para a gente se adiantar. E a sua epígrafe, e era a minha pergunta, é sobre a relação de pais e filhos. E foi o que me tocou muito no romance. Claro que tem a cor da pele ou a ausência, né, o avesso da pele, mas para mim essa relação complexa, ambígua e assim muito humanizada entre pais e filhos é um livro para reler muitas vezes. Então, muito obrigada por essa chave, né, e pelo seu romance. Acho que você já tinha respondido as 2 coisas. Obrigada a todos. Obrigado, Luciana. Eu queria agradecer também ao colégio, a Sandra, a Débora, Fernando, e principalmente a você, Jefferson, por ter vindo falar com a gente, pelo livro que muda a vida da gente. Sim, você estava falando que você não sabe daquele mudou a sua vida, saiba que o seu mudou a nossa. Eu já encomendei os outros 2, estou aqui bem impactada, apaixonada pelo livro. Vou tentar ser breve, tinha 500 perguntas para fazer, mas eu escolhi uma só, que é a do professor Oliveira. Queria saber o quanto os seus professores, os seus pais, você estava falando agora da sua mãe, as outras pessoas na sua família, já ajudaram a pensar sobre o que é ser negro num país fascista, numa cidade especialmente fascista, sobre qual ia ser o seu papel aí nessa luta em glória, e quem são as pessoas que te ajudaram a se olhar para a sua cor da pele, para o seu avesso da pele. Uhum. Bom, o professor Oliveira é uma homenagem ao poeta Oliveira Silveira, um poeta aqui do Rio Grande do Sul. Foi ele quem instituiu o 20 de novembro, e é um poeta muito pouco lido no Brasil. Ele é mais conhecido por ter criado o 20 de novembro e não por ser poeta. Ele é um grande poeta. Então foi uma homenagem. Eu não convivi com ele, não conheci, mas ele também, esse personagem tem a ver com um professor que fez muita diferença na minha vida, que é o Jorge Frois. Eu posso dizer o nome dele, porque eu já falei isso para ele, né? Ele é um professor negro de literatura. Foi a primeira vez que eu vi um professor negro de literatura na minha vida, né? E aquilo mudou completamente. O momento que eu conheci esse professor foi o momento da minha mudança, e aí que eu comecei a gostar de literatura, né? Ele morava num bairro periférico aqui de Porto Alegre, num prédio. Era um apartamento de 1 quarto, e ele tinha 8.000 livros dentro daquele apartamento. E na época ele
já morava com a namorada dele, né? Então o apartamento servia apenas para guardar os livros, né? E ele acabava morando com a namorada. Ele me dava a chave do apartamento e dizia: Jefferson, tu pode ficar lá, tu pode ler o que tu quiser, tu pode levar o que tu quiser. Então foram 4 anos assim que eu frequentei aquele apartamento. Então o Oliveira é um pouco esse professor que hoje é um grande amigo, é um grande escritor também, e que me ajudou aí a conhecer a literatura, né? E a minha mãe também, ela nunca foi uma grande leitora no sentido de eu ver ela com os livros, mas ela dizia que ler era importante, né? Ela dizia que os livros eram importantes, e aos poucos, depois a minha mãe também acabou se transformando em escritora, ela também escreve, já fez peça de teatro, né, e tal. Mas foram as pessoas que fizeram diferença na minha vida, né? Esse professor e a minha mãe. Muito bem. Acho que agora chegamos aí no nosso teto de horário, Jefferson. A conversa poderia ir muito longe. Fiquei encarregado aqui de alguma palavra final, mas eu acho que tudo o que aconteceu aqui na última hora e meia diz muito mais do que eu poderia colocar em palavras. E embora você, de alguma forma, já tenha nos contado aqui que recusou para a gente, acho que está muito claro que agora é a sua vez, tá bom? Só te agradecer demais, professor Fábio. Passo a palavra. Eu aqui combinei de dar boa noite, Fernando, de agradecer a todos, de chamar todo mundo para a próxima noite literária. Vocês vão receber aí os convites, a gente já programou as próximas, de sugerir, de enviarem sugestões de outras. Hoje eu tenho certeza que todo mundo vai mandar o primeiro livro do Jefferson para a gente poder tê-lo novamente na próxima, porque a gente sai aqui encantados com a conversa, Eu sempre fico achando que a coisa mais bonita da literatura é esse convite para habitar o próprio mundo e outros mundos, e o Jefferson fez isso com a gente, né? Um convite para habitar outros mundos. Queria te agradecer a equipe da biblioteca, o Fernando, mais uma vez aos professores, familiares, alunos, ex-alunos que estão aqui, educadores de todos os setores da escola. Que noite linda essa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Fábio. Obrigado, Jefferson. Queria fazer todos os agradecimentos que a Débora já fez, e um especial a ela, que é a criadora desse programa também. Eu fico encantado como você trata de temas tão difíceis da nossa sociedade, de uma forma, com uma delicadeza impressionante, que vai fundo na alma de todos nós. Esse livro é muito impactante para a gente, porque ele trata com questões que são muito caras para nós, né? Nós educadores, nós cidadãos que nos preocupamos com as relações familiares, com as relações interraciais, e o seu livro traz para a gente situações muito cotidianas, né? Das pessoas negarem o racismo. A primeira sensação que a gente fala com as pessoas: não, eu não sou racista. E acho que a primeira coisa importante para a gente saber lidar com isso é não ser resistente e saber pensar mais fundo. Eu queria reproduzir o convite que o Fernando fez para o Henrique, para ele conhecer a nossa EJA, já que o Henrique não pode, para o Jefferson vir à nossa escola um dia, que é uma escola que a gente admira muito, que a gente ama muito. Aqui eu tenho não tenho vaidade de falar né, do amor que a gente tem pela nossa escola, mas gostaria muito que você a conhecesse e que você nos ajudasse a lidar com essas questões que a gente está disposto a enfrentar, e com a nossa comunidade, que também tem uma resistência. Então, acho que a gente tem muito a aprender com você, e estamos muito dispostos e sensíveis a todas essas questões que o seu livro aborda. Parabéns pela obra, é sensacional. Eu percebo que eu preciso ler de novo, porque vocês trouxeram tantos pontos que eu não tinha visto na obra, que eu vou ter que fazer uma segunda leitura. Muito obrigado.
Gente, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, Fábio, pelas palavras. Obrigado, Débora, Fernando, a Sandra e a todos que, enfim, que travaram aí um diálogo muito, muito bonito. Eu acredito que a gente pode fazer um mundo melhor sendo gentil com as pessoas, né? Hoje parece uma coisa tão batida, né? Mas a gente precisa ser gentil com as pessoas. E vocês foram muito gentis nessa noite. Enfim, ganhei a noite com essa conversa. Então, muito obrigado. E podem contar comigo, Fábio, se precisarem de alguma coisa, porque estou aí à disposição. E assim que todo mundo tiver vacinado, podem ter certeza, eu vou aparecer aí sim para a gente conversar. Nós vamos cobrar essa fala, tá? Muito obrigado mais uma vez. Pediremos ajuda sim. Está gravado. Vai ser um prazer receber você, Jefferson. Super obrigada. Obrigada a todos. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.